Dono da construtora vai inspecionar obra e encontra suas filhas desaparecidas. Roberto Silva ajustou o capacete laranja e respirou fundo antes de entrar no canteiro de obras. Há 3 meses, suas filhas gêmeas tinham desaparecido sem deixar rastros, e desde então cada dia era uma luta contra o desespero que crescia em seu peito. Foi quando viu 2 jovens empurrando carrinhos de mão carregados de cimento que seu mundo parou. O coração disparou de forma descontrolada enquanto reconhecia os rostos que procurava desesperadamente há tanto tempo. Larissa? Letícia? Sussurrou, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. As 2 meninas de 18 anos pararam imediatamente. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os dele, o encararam com uma mistura de surpresa e mágoa que cortou sua alma como uma lâmina. Ambas usavam coletes de segurança laranja e suas mãos estavam sujas de cimento. Continue andando, disse Larissa, a mais velha, por 15 minutos, sem tirar os olhos do pai. Aqui você é só mais um patrão. Roberto sentiu as pernas bambas. As filhas que tanto procurava estavam ali, na sua própria obra, trabalhando como operárias. Letícia, sempre mais emotiva, desviou o olhar e continuou empurrando o carrinho de mão como se ele fosse um estranho qualquer. Meninas, vocês não fazem ideia do quanto eu... Começou, mas foi interrompido. Do quanto você o quê? Perguntou Larissa, com uma dureza na voz que ele nunca tinha ouvido antes. Se preocupou? Porque, pelo que me lembro, sua preocupação era nos mandar para bem longe. Um dos pedreiros se aproximou, percebendo a tensão no ar. Era seu João, um homem de 65 anos que trabalhava na construção civil há mais de 40 anos. Algum problema aqui? Perguntou, colocando-se protetivamente perto das meninas. Não há problema nenhum, respondeu Letícia rapidamente. O senhor Silva pode continuar sua inspeção. Nós temos trabalho para fazer. Roberto ficou chocado ao perceber que suas próprias filhas estavam usando nomes falsos. Elas tinham se registrado como Laura e Luana Santos para conseguir emprego na obra. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O encarregado da obra, Marcos Pereira, se aproximou com uma prancheta nas mãos. Era um homem competente que Roberto conhecia há anos, responsável pelo andamento de várias construções da empresa. Senhor Silva, as novas funcionárias estão entre as melhores que já contratamos, disse Marcos, sem saber da conexão familiar. Chegam cedo, trabalham sem reclamar e aprendem rápido. Roberto observou as filhas continuarem o trabalho, carregando sacos de cimento com uma determinação que não conhecia. Elas tinham emagrecido, suas mãos estavam calejadas, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma maturidade que não existia antes do desaparecimento. Há quanto tempo elas trabalham aqui? Perguntou, tentando manter a voz firme. 2 meses e meio, respondeu Marcos. Disseram que precisavam muito do emprego. Moram no alojamento da obra com outras funcionárias. O mundo de Roberto desabou mais um pouco. Suas filhas, criadas no luxo de uma mansão em Alphaville, estavam dormindo em alojamentos de obra há quase 3 meses. Enquanto ele gastava fortunas com detetives particulares, elas estavam bem ali, trabalhando para ele sem que soubesse. Durante o almoço, ele observou de longe as 2 sentadas com os outros operários, comendo marmita e rindo de alguma piada de seu João. Parecia que tinham encontrado uma nova família entre aquelas pessoas simples. Larissa notou que estava sendo observada e se levantou, caminhando determinada em sua direção. O que você quer? Perguntou diretamente, cruzando os braços sobre o peito. Saj, quero entender por que vocês fugiram, respondeu Roberto, tentando se aproximar. Sua mãe e eu ficamos desesperados. Nossa mãe? Soltou uma risada amarga. Ela nem percebeu que tínhamos sumido até você ligar para ela no 2º dia. A revelação doeu profundamente. Roberto sabia que o relacionamento com a ex-esposa Patrícia era complicado desde o divórcio, mas não imaginava que chegasse a esse ponto. E você? Continuou Larissa. Você só descobriu porque a empregada disse que não tínhamos dormido em casa. Era verdade. Roberto passava tantas horas trabalhando que às vezes ficava dias sem ver as filhas direito.
Sempre achava que elas estavam estudando ou saindo com amigas. Eu sei que cometi erros, mas vocês não podem simplesmente... Simplesmente o quê? Letícia se aproximou, finalmente participando da conversa. Fugir da nossa própria casa porque descobrimos que você ia nos mandar para um colégio interno na Suíça? Roberto sentiu o sangue gelar. Aquele assunto tinha sido apenas uma conversa preliminar com Gabriela, sua namorada atual. Ela havia sugerido que as meninas precisavam de mais disciplina e estrutura. Como vocês souberam disso? Encontramos os e-mails no seu computador, disse Larissa. Matrícula paga, documentos enviados, tudo pronto. Íamos descobrir na véspera da viagem. Mas eu nunca confirmei nada. Era apenas uma possibilidade que... Uma possibilidade? Letícia elevou a voz, fazendo alguns operários olharem. Você ia nos mandar para o outro lado do mundo e era apenas uma possibilidade? Roberto percebeu que precisava explicar a situação, mas as filhas não pareciam dispostas a escutar. Elas voltaram para o trabalho, ignorando completamente sua presença. O restante da tarde foi uma tortura. Ele tentou se concentrar na inspeção da obra, mas seus olhos sempre voltavam para as duas figuras de colete laranja que carregavam materiais de um lado para outro. Seu João se aproximou dele no final do expediente. Com licença, Sr. Silva. Posso falar com o senhor? Claro, João. O que é? O homem mais velho olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Eu sei quem são aquelas meninas, disse baixinho. Desde o primeiro dia que chegaram aqui. Roberto sentiu o coração acelerar. Por que não me disse nada? Porque elas me pediram para não dizer. E quando vi o desespero nos olhos delas, entendi que havia algo muito errado acontecendo em casa. Elas contaram o que aconteceu? Contaram sim. Disseram que o pai queria se livrar delas mandando para outro país, que a mãe estava sempre viajando e que se sentiam abandonadas. As palavras de seu João ecoaram na mente de Roberto como um soco no estômago. Era assim que suas filhas se sentiam, abandonadas. Elas são boas meninas, Sr. Silva, trabalhadoras, respeitosas. Aprenderam mais em 2 meses aqui do que muitos aprendem em anos. Como elas conseguiram se adaptar tão rápido? No começo foi difícil. Choravam escondido. As mãos delas sangravam de tanto carregar material pesado. Mas nunca reclamaram. Diziam que preferiam sofrer trabalhando a voltar para uma casa onde não eram queridas. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso das próprias decisões. Tinha sido um pai tão ausente que suas filhas preferiam viver em um alojamento de obra a voltar para casa. Quando saiu da obra naquele dia, passou pela portaria e viu as meninas conversando com Dona Maria, a cozinheira do refeitório. Elas pareciam relaxadas, sorridentes, mais felizes do que ele as tinha visto em anos. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ligou para todos os detetives que havia contratado, cancelando as buscas. Depois ligou para Patrícia. Encontrei as meninas, disse assim que ela atendeu. Onde? Estão bem? A voz dela soou genuinamente preocupada. Estão trabalhando em uma das minhas obras. Há 2 meses e meio. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Como assim trabalhando? Roberto contou toda a situação. Sobre o colégio interno, sobre como as meninas se sentiam abandonadas, sobre o estado em que as encontrou. Eu nunca concordei com essa história de colégio interno, disse Patrícia. Você sabe disso. Eu sei. Foi ideia da Gabriela, mas eu estava considerando... Você estava considerando mandar nossas filhas para outro continente sem conversar comigo. A briga que se seguiu durou mais de 1 hora. Ambos jogaram na cara do outro anos de negligência e ausência. No final, concordaram que precisavam conversar com as meninas juntos. No dia seguinte, Roberto chegou à obra mais cedo que o normal. Queria observar a rotina das filhas, entender como elas tinham se adaptado àquela vida. Às 6 da manhã, viu Larissa e Letícia saindo do alojamento já uniformizadas. Elas cumprimentaram os colegas de trabalho com familiaridade, pegaram suas ferramentas e se dirigiram para o local onde estavam construindo uma parede. Roberto ficou impressionado ao ver que elas realmente sabiam o que estavam fazendo. Misturavam argamassa, assentavam tijolos com precisão,
conferiam o prumo. Não eram apenas duas meninas ricas brincando de operárias. Elas tinham aprendido o ofício de verdade. Elas têm jeito para a coisa, disse uma voz atrás dele. Roberto se virou e viu Marcos observando o trabalho das meninas. Como assim? Laura e Luana. Marcos ainda usava os nomes falsos. Elas não apenas aprenderam a trabalhar na construção. Elas estudam o projeto, fazem perguntas inteligentes sobre estrutura, sugerem melhorias. É raro ver jovens tão dedicadas. Sugerem melhorias? Sim. Semana passada, elas notaram um problema no projeto elétrico que poderia causar conflito com a hidráulica. Salvaram a gente de ter que refazer toda uma parede. Roberto sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Suas filhas tinham um talento natural que ele nunca tinha percebido, porque estava sempre ocupado demais para prestar atenção. Por volta das 10 da manhã, aconteceu algo que mudou tudo. Letícia estava subindo uma escada com um balde de tinta quando um dos degraus cedeu. Ela caiu de uma altura de 2 metros, batendo o ombro no chão e soltando um grito de dor. Roberto correu como nunca tinha corrido na vida. Letícia! Gritou, esquecendo completamente o nome falso que ela usava. Quando chegou perto dela, viu que estava consciente, mas com o rosto contorcido de dor. Larissa já estava ao lado da irmã, pálida de susto. Chama o SAMU! Gritou Roberto para Marcos. Agora! Pai, eu estou bem, sussurrou Letícia, tentando se levantar. Era a primeira vez em 3 meses que uma delas o chamava de pai. Não se mexe. Vamos esperar os paramédicos chegarem. É só o ombro. Não precisa de hospital. Mas Roberto estava transtornado. Ver a filha machucada trouxe à tona todo o medo que tinha de perdê-las para sempre. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando a ambulância chegou, Roberto insistiu em acompanhar Letícia ao hospital. Larissa foi junto, e pela primeira vez desde que as encontrou, ela não protestou contra a presença do pai. No hospital, enquanto esperavam o resultado dos exames, os 3 ficaram em silêncio no corredor. Foi Larissa quem quebrou o silêncio. A gente não queria que fosse assim, disse baixinho. Como assim? A gente não queria fugir. Só queríamos que você percebesse que existíamos. Roberto sentiu os olhos marejarem. Eu sempre soube que vocês existiam. Saber que existimos é diferente de nos ver, pai. Quando foi a última vez que você perguntou como foi nosso dia? Ou se estávamos bem? Ou do que gostávamos? A pergunta doeu porque Roberto não conseguia lembrar. Eu trabalhava tanto para dar uma vida boa para vocês. Nós não queríamos uma vida boa, disse Letícia, que tinha voltado do raio-x com o braço numa tipóia. Queríamos um pai. As palavras das filhas ecoaram na cabeça de Roberto durante todo o caminho de volta para casa. Ele tinha oferecido tudo para elas, menos sua presença. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Roberto não trabalhou até tarde. Ficou sentado na sala, olhando as fotos das filhas espalhadas pela casa, tentando lembrar quando tinha sido a última vez que realmente conversaram. No dia seguinte, chegou à obra determinado a ter uma conversa séria com as meninas. Mas quando chegou lá, encontrou Patrícia discutindo com elas no refeitório. Vocês vão voltar para casa agora, dizia a mãe. Essa brincadeira já durou tempo demais. Não é brincadeira, mãe, respondeu Larissa firmemente. Aqui nós somos úteis. Aqui as pessoas se importam conosco. Se importam? Eu sou sua mãe. Claro que me importo. Quando? Perguntou Letícia, mesmo com o braço machucado. Quando você se importou? Quando estava viajando para Paris? Ou quando estava no spa em Campos do Jordão? Roberto viu que a discussão estava ficando feia e resolveu intervir. Patrícia, não é assim que vamos resolver isso. Ah, agora você vem defender elas? Você que queria mandá-las para outro país. Eu nunca queria mandar vocês para outro país, disse Roberto, olhando para as filhas. A ideia do colégio interno era para que vocês tivessem mais oportunidades, mais disciplina. Mais longe de você, você quer dizer, completou Larissa. Não, era para... Roberto parou, percebendo que talvez inconscientemente fosse exatamente isso. Talvez vocês tenham razão.
A honestidade do pai pegou as meninas de surpresa. O quê? Talvez eu realmente quisesse vocês longe porque não sabia como ser pai, porque tinha medo de não ser bom o suficiente. Patrícia o olhou espantada. Roberto nunca admitia falhas, muito menos publicamente. Desde que sua mãe e eu nos separamos, eu me joguei no trabalho porque era mais fácil do que lidar com a dor de ter destruído nossa família. Você não destruiu sozinho, disse Letícia baixinho. A mãe também. Patrícia abaixou a cabeça, reconhecendo a verdade nas palavras da filha. Eu sei que fui uma mãe ausente, mas vocês têm que entender que eu também estava sofrendo com o divórcio. Todo mundo estava sofrendo, disse Larissa. Mas nós éramos crianças, precisávamos de vocês. A conversa que se seguiu durou horas. Lágrimas foram derramadas, verdades dolorosas foram ditas. Mas pela primeira vez em anos, a família estava conversando de verdade. Seu João, que havia assistido tudo de longe, se aproximou quando a situação parecia mais calma. Com licença, posso falar uma coisa? Todos olharam para o homem mais velho. Eu conheci o pai do senhor Roberto, disse, direcionando-se para as meninas. Seu avô Antônio. Trabalhei com ele quando o senhor Roberto era criança. Roberto ficou surpreso. Não sabia dessa conexão. Seu avô me fez prometer que se um dia a família Silva precisasse de ajuda, eu estaria lá. Quando vi essas meninas chegarem aqui desesperadas, soube que era minha hora de cumprir a promessa. Você conhecia meu pai? Perguntou Roberto. Conhecia sim. E ele sempre dizia que a maior riqueza de um homem é o tempo que ele passa com a família. Parece que essa lição se perdeu em algum lugar no caminho. As palavras de seu João tocaram profundamente Roberto. Seu pai sempre tinha tempo para ele, mesmo trabalhando pesado. Como tinha esquecido disso? O que vocês querem? Perguntou Roberto para as filhas. Eu faço qualquer coisa para reconquistar a confiança de vocês. Larissa e Letícia se entreolharam antes de responder. Queremos continuar trabalhando aqui, disse Larissa. Como assim? Perguntou Patrícia. Vocês não vão largar os estudos para... Não vamos largar os estudos, interrompeu Letícia. Queremos trabalhar meio período e estudar meio período. Mas por quê? Perguntou Roberto. Vocês não precisam trabalhar. Precisamos sim, respondeu Larissa. Precisamos nos sentir úteis. Precisamos saber que somos capazes de nos sustentar. Precisamos de independência. Roberto começou a entender. Suas filhas não queriam apenas voltar para a vida de antes. Elas tinham descoberto quem eram durante esses meses na obra e não queriam abrir mão disso. E se eu garantir que vocês terão essa independência em casa? Perguntou. Como? Criem seus próprios projetos. Participem da empresa. Mostrem o que aprenderam aqui. A ideia pareceu interessar as meninas, mas ainda havia desconfiança em seus olhos. E a Gabriela? Perguntou Letícia. Ela continua querendo nos mandar para longe. Roberto respirou fundo. Sabia que essa hora chegaria. Gabriela e eu terminamos ontem à noite. As 3 mulheres da sua vida o olharam surpresas. Quando eu confrontei ela sobre o colégio interno, descobri que ela tinha feito tudo pelas costas, esperando que eu simplesmente concordasse quando fosse apresentado ao fato consumado. Ela realmente fez isso? Perguntou Patrícia. Fez. E ainda disse que se eu não mandasse vocês embora, ela ia embora. E o que você respondeu? Perguntou Larissa. Que ela podia arrumar as malas. Pela primeira vez em 3 meses, Roberto viu um pequeno sorriso no rosto das filhas. Nos dias que se seguiram, a família começou um longo processo de reconstrução. Roberto mudou completamente sua rotina de trabalho, chegando mais tarde e saindo mais cedo para poder jantar com as filhas. Patrícia, por sua vez, cancelou várias viagens e começou a participar mais ativamente da vida das meninas. As gêmeas continuaram trabalhando na obra, mas agora, oficialmente, usando seus nomes verdadeiros. Roberto criou um programa de jovens aprendizes na empresa, sendo elas as primeiras participantes. 3 semanas após o reencontro, Roberto recebeu uma ligação inesperada de Gabriela. Roberto, precisamos conversar, disse ela do outro lado da linha. Não temos nada para conversar, Gabriela. Tenho uma proposta que pode interessar você. Contra seu melhor julgamento,
Roberto concordou em encontrá-la em um café no centro da cidade. Gabriela chegou acompanhada de um advogado, o que já deixou Roberto em alerta. O que é isso, Gabriela? Uma oportunidade de você repensar suas decisões, disse ela, colocando alguns papéis sobre a mesa. Eu sei que suas filhas estão trabalhando na sua obra. Trabalho infantil é crime, Roberto. Roberto sentiu o sangue ferver. Elas têm 18 anos. Não é trabalho infantil. Ah, não? Sorriu maliciosamente. E se eu provar que elas estavam trabalhando desde os 17? Que você sabia onde elas estavam e as explorou? Você está louca? Eu acabei de encontrá-las. Quem vai acreditar nisso? O dono da construtora que convenientemente encontra suas filhas desaparecidas trabalhando como operárias em sua própria obra? Roberto percebeu que Gabriela estava tentando chantageá-lo. O que você quer? Quero que você mande suas filhas para o colégio interno. Quero que voltemos a nos relacionar. E quero uma posição na diretoria da sua empresa. E se eu recusar? Eu vou à imprensa. Imagina a manchete. Empresário milionário escraviza as próprias filhas. Sua empresa vai à falência. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos processando a chantagem. Você tem até amanhã para decidir, disse Gabriela levantando-se. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, encontrou as filhas estudando na mesa da sala. Elas tinham voltado para casa na semana anterior, mas mantinham a rotina de trabalho na obra. Pai, você está bem? Perguntou Letícia, notando sua expressão preocupada. Roberto pensou em contar sobre a chantagem de Gabriela, mas decidiu não preocupar as filhas. Estou sim, só pensando no trabalho. Falando em trabalho, disse Larissa, fechando o livro que estava lendo. Tivemos uma ideia. Que ideia? Que tal se a gente criasse uma construtora sustentável, focada em construções ecológicas e socialmente responsáveis? Roberto ficou surpreso com a proposta. Vocês pensaram nisso sozinhas? Pensamos. Durante esses meses trabalhando na obra, percebemos quanto desperdício existe na construção civil. Quanto material é jogado fora, quanta água é desperdiçada. E também percebemos como os operários são maltratados em algumas empresas, completou Letícia. Queremos criar algo diferente. A paixão nos olhos das filhas foi contagiante. Roberto viu ali um futuro que nunca tinha imaginado. Mas vocês ainda são muito novas para... Somos novas, mas aprendemos muito nesses meses. E queremos aprender mais. Podemos começar pequeno, com você nos orientando. Roberto passou a noite pensando na proposta das filhas e na chantagem de Gabriela. Na manhã seguinte, tomou sua decisão. Ligou para Gabriela e marcou um encontro. Então, qual é sua resposta? Perguntou ela confiante. Minha resposta é não. Roberto, você está cometendo um erro. Eu vou destruir sua reputação. Pode tentar, disse Roberto calmamente. Mas se você fizer isso, eu vou contar para todo mundo como você manipulou documentos para tentar mandar 2 meninas de 17 anos para outro país sem o consentimento da mãe. Gabriela empalideceu. Você não tem como provar isso. Tenho sim. Suas filhas gravaram todas as conversas que vocês tiveram. Elas sabiam que você estava tramando algo. Era mentira, mas Gabriela não precisava saber disso. Além disso, continuou Roberto, tenho as gravações das nossas conversas onde você admite ter forjado minha assinatura nos documentos do colégio. Gabriela ficou em silêncio, percebendo que tinha perdido. Se você tentar alguma coisa contra minha família, eu vou usar tudo isso contra você. E acredite, eu tenho recursos para uma batalha legal muito longa. Gabriela se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Roberto voltou para casa aliviado, mas decidiu contar tudo para as filhas. Elas tinham direito de saber sobre as ameaças. Ela realmente disse isso? Perguntou Larissa indignada. Disse, mas não se preocupem, ela não vai fazer nada. Como você pode ter tanta certeza? Porque pessoas como ela só atacam quando pensam que têm vantagem. Agora ela sabe que não tem. Letícia abraçou o pai. Obrigada por nos proteger. É minha obrigação. Eu deveria ter feito isso desde o começo. Nas semanas seguintes, a família trabalhou junta no projeto da construtora sustentável.
Roberto ficou impressionado com o nível de conhecimento que as filhas tinham adquirido em tão pouco tempo. Elas apresentaram um plano de negócios detalhado, com pesquisa de mercado, análise de custos e projeções financeiras. Tinham estudado técnicas de construção sustentável, materiais ecológicos e sistemas de captação de água da chuva. "Onde vocês aprenderam tudo isso?" perguntou Roberto, folheando o relatório. "Seu João tem uma biblioteca enorme sobre construção civil", explicou Larissa. "Ele nos emprestou livros e revistas técnicas. E durante os intervalos do trabalho, conversávamos com os operários mais experientes", completou Letícia. "Eles nos ensinaram truques que não existem em livro nenhum." Roberto percebeu que suas filhas tinham recebido uma educação prática que valeria mais do que qualquer colégio interno caro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 2 meses depois, a construtora sustentável Silva e Filhas foi oficialmente fundada. Roberto investiu o capital inicial, mas as meninas eram sócias igualitárias no negócio. O primeiro projeto foi uma casa popular sustentável em uma comunidade carente de Osasco. Larissa ficou responsável pela parte arquitetônica, enquanto Letícia cuidava da engenharia e sustentabilidade. Roberto acompanhava tudo de perto, mas deixava as filhas tomarem as decisões importantes. Era impressionante ver como elas lidavam com fornecedores, operários e clientes. "Elas têm um dom natural para isso", comentou Marcos, que tinha sido contratado como gerente da nova empresa. "Herança de família", respondeu Roberto com orgulho. Durante a construção da primeira casa, surgiu um problema inesperado. O terreno tinha um desnível que não aparecia no projeto original. "O que fazemos?", perguntou o engenheiro contratado. "Vamos ter que nivelar tudo, o que vai aumentar muito o custo." "Espera", disse Letícia. "E se aproveitarmos o desnível?" Ela desenhou rapidamente uma nova planta, criando 2 níveis na casa que aproveitavam a inclinação natural do terreno. "Se assim economizamos na terraplanagem e criamos espaços mais interessantes", explicou. A solução foi tão criativa que acabou virando modelo para outros projetos da empresa. 6 meses após a fundação da Silva e Filhas, eles receberam um convite inesperado. Uma revista de arquitetura queria fazer uma matéria sobre a empresa. "Pai e filhas revolucionam a construção civil", leu Larissa do e-mail. "Querem entrevistar todos nós." Roberto ficou nervoso com a exposição, mas as filhas estavam animadas. "É uma boa oportunidade para divulgar nosso trabalho", disse Letícia. A matéria foi publicada 2 meses depois e repercutiu muito além do esperado. Pedidos de orçamento começaram a chegar de todo o estado de São Paulo. Mas o sucesso também trouxe desafios. Roberto percebeu que estava repetindo os mesmos erros do passado, se enterrando no trabalho e perdendo tempo com a família. Uma noite, chegou em casa tarde e encontrou as filhas já dormindo. Sobre a mesa da sala havia um bilhete. "Pai, você está perdendo a hora do jantar de novo. Lembra por que começamos tudo isso? Não era pelo dinheiro. Era para ficarmos juntos. Com amor, Larissa e Letícia." O bilhete foi como um tapa na cara. Roberto percebeu que estava prestes a cometer os mesmos erros que quase destruíram sua família. No dia seguinte, convocou uma reunião familiar. "Preciso falar com vocês sobre a empresa", disse. "Vai nos demitir?", brincou Larissa. "Não, mas acho que estamos crescendo rápido demais. Estou voltando a trabalhar tanto que não sobra tempo para vocês." "Nós também percebemos isso", admitiu Letícia. "Ontem trabalhamos até às 10 da noite." "Que tal diminuirmos o ritmo?", sugeriu Roberto. "Vamos pegar menos projetos, mas com mais qualidade. E sempre respeitando nosso tempo em família." As filhas concordaram imediatamente. Elas também tinham sentido falta das conversas durante o jantar e dos fins de semana juntos. A empresa continuou crescendo, mas de forma mais controlada. Roberto aprendeu a delegar mais e a confiar no trabalho das filhas. 1 ano após o reencontro na obra, a família organizou uma festa para os funcionários da Silva e Filhas. Seu João, que tinha sido promovido a supervisor geral,
fez um discurso emocionante. Um ano atrás, vi duas meninas desesperadas chegarem em uma obra pedindo emprego, disse ele para todos os presentes. Hoje vejo duas empresárias brilhantes que criaram uma empresa que se preocupa tanto com o lucro quanto com as pessoas. E vejo um pai que aprendeu que a maior obra da vida de um homem é sua própria família, completou, olhando para Roberto. As lágrimas escorreram pelos rostos de todos os Silva. Patrícia, que estava presente na festa, se aproximou do ex-marido. Você conseguiu, Roberto. Conseguiu ser o pai que elas sempre precisaram. Nós conseguimos, corrigiu ele. Todos nós crescemos muito nesse último ano. Patrícia tinha realmente mudado também. Cancelara a maioria de suas viagens e agora participava ativamente da vida das filhas. Às vezes, até aparecia na obra para ver como andavam os projetos. 2 semanas após a festa, Roberto recebeu uma proposta inesperada. Uma grande construtora internacional queria comprar a Silva em Filhas por uma quantia milionária. O que acham? Perguntou para as filhas durante o jantar. Depende, disse Larissa. Eles vão manter nossos valores, nossa forma de trabalhar? E vão manter todos os funcionários? Perguntou Letícia. Roberto sorriu. As filhas tinham aprendido que sucesso não se media apenas em dinheiro. Na verdade, eles querem contratar vocês para expandir o conceito de construção sustentável para outros países. Os olhos das meninas brilharam. Seria uma oportunidade incrível de levar nossa filosofia para mais lugares, disse Larissa. Mas e você, pai? Perguntou Letícia. Ficaria aqui? Eu vou onde vocês forem. Se toparem a aventura, eu topo também. As filhas se entreolharam com o sorriso cúmplice que Roberto tinha aprendido a reconhecer. Podemos pensar no assunto? Perguntou Larissa. Claro, não há pressa. Naquela noite, Roberto ouviu as filhas conversando no quarto. Você acha que devemos aceitar? Perguntou Letícia. Acho que devemos fazer o que nos faz felizes, respondeu Larissa. E trabalhar com o papai nos faz felizes. Mas e se ele voltar a ficar obcecado pelo trabalho? Não vai. Ele mudou de verdade. E nós também mudamos. Agora sabemos impor limites. Roberto se afastou da porta com o coração aquecido. Suas filhas confiavam nele novamente. No dia seguinte, as meninas deram sua resposta. Queremos aceitar a proposta, disse Larissa, mas com algumas condições. Que condições? Primeira, todos os nossos funcionários atuais têm que ser contratados pela nova empresa se quiserem. Segunda, mantemos nossa autonomia para decidir os projetos que vamos aceitar, completou Letícia. E terceira, você continua sendo nosso parceiro e mentor. Roberto abraçou as filhas com força. Aceito todas as condições. 3 meses depois, a família Silva estava em uma cerimônia de assinatura de contrato. A Silva em Filhas tinha se tornado uma subsidiária da EcoBuild International, mas mantendo sua identidade e valores. Durante a cerimônia, o presidente da EcoBuild fez uma pergunta interessante. Como uma empresa tão jovem conseguiu criar conceitos tão inovadores? Roberto olhou para as filhas e sorriu antes de responder. Porque aprendemos que as melhores ideias não vêm de escritórios luxuosos. Vêm de quem coloca a mão na massa, de quem conhece o trabalho de perto. E aprendemos que família é a base de tudo, completou Larissa. Quando há confiança e respeito, qualquer sonho pode se tornar realidade. Letícia segurou a mão do pai. E aprendemos que nunca é tarde para recomeçar e fazer as coisas certas. 6 meses depois, a primeira obra internacional da Silva em Filhas foi inaugurada em Portugal. Era um conjunto habitacional sustentável que se tornou modelo para toda a Europa. Roberto estava na cerimônia de inauguração, vendo as filhas darem entrevistas para jornalistas de vários países. Elas falavam com propriedade sobre sustentabilidade, responsabilidade social e inovação na construção civil. Nunca imaginei que isso fosse possível, disse uma voz atrás dele. Roberto se virou e viu Patrícia. O que você está fazendo aqui? As meninas me convidaram. Queriam que eu visse o sucesso delas. E você veio de São Paulo só para isso? Claro, elas são minhas filhas, nossos maiores sucessos. Roberto concordou com a cabeça.
Lembra quando elas eram pequenas e brincavam de construir castelos de areia na praia? Lembro. Elas sempre discutiam sobre qual seria o melhor projeto. Quem diria que um dia estariam construindo casas de verdade e mudando a vida das pessoas? Naquele momento, Larissa e Letícia terminaram as entrevistas e correram para abraçar os pais. Viram? Disse Letícia animada. O jornalista da BBC quer fazer uma matéria especial sobre nossa empresa e o representante do governo português quer que construamos mais 3 conjuntos habitacionais, completou Larissa. Roberto olhou para suas filhas, depois para Patrícia, e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Sua família estava unida novamente, mas de uma forma mais forte e madura do que antes. Sabem o que eu acho mais impressionante em tudo isso? Disse ele. O quê? Perguntaram as meninas em uníssono. Que vocês conseguiram transformar a pior experiência das suas vidas na melhor coisa que já aconteceu com nossa família. Não foi a pior experiência, corrigiu Larissa. Foi a experiência que nos ensinou quem realmente somos. E nos mostrou que a família é mais forte quando enfrenta as dificuldades juntas, completou Letícia. Naquela noite, durante o jantar de comemoração, seu João ligou do Brasil para parabenizar as meninas. Como estão as minhas pupilas favoritas? Perguntou pelo viva voz. Estamos ótimas, seu João, responderam as duas. E aplicando tudo que o senhor nos ensinou, disse Larissa. Vocês aplicaram muito mais do que eu ensinei. Vocês ensinaram para mim também. Como assim? Me ensinaram que a idade não importa quando se tem determinação. Me ensinaram que, às vezes, os melhores professores são os alunos. Roberto pegou o telefone. João, obrigado por ter cuidado das minhas filhas quando eu não soube fazer isso. Senhor Roberto, eu só cumpri uma promessa que fiz para seu pai. Mas posso dizer uma coisa? Ele ficaria muito orgulhoso do homem que o senhor se tornou. Após desligar o telefone, a família ficou em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias reflexões. Pai, disse Letícia, quebrou o silêncio. Podemos fazer uma confissão? Claro. Quando fugimos de casa, a gente achava que você não nos amava. Roberto sentiu um aperto no peito. E agora? Agora entendemos que você sempre nos amou, disse Larissa. Só não sabia como demonstrar. E nós também não sabíamos como pedir o que precisávamos, completou Letícia. Mas aprendemos juntos, né, disse Roberto. E vamos continuar aprendendo. Um ano depois do primeiro projeto internacional, a Silva em Filhas tinha se tornado referência mundial em construção sustentável. Tinham projetos em 15 países e uma lista de espera de clientes que queria trabalhar com eles. Mas o mais importante para Roberto não era o sucesso profissional. Era que todos os dias, às 7 da noite, ele jantava com as filhas. Era que nos fins de semana eles faziam atividades juntos. Era que ele conhecia os sonhos, medos e alegrias das meninas. Em uma entrevista para uma revista internacional, Roberto foi perguntado sobre o segredo do sucesso da empresa. O segredo não é técnico, respondeu ele. É humano. Quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, o sucesso financeiro é consequência. E como o senhor aprendeu isso? Roberto sorriu, olhando para as filhas que estavam ao seu lado durante a entrevista. Minhas filhas me ensinaram. Elas me mostraram que não existe obra mais importante do que construir relacionamentos sólidos com quem amamos. Vocês concordam com isso? Perguntou o jornalista para Larissa e Letícia. Totalmente, disse Larissa. Nosso pai construiu prédios incríveis ao longo da carreira, mas a construção mais importante que ele fez foi reconstruir nossa família. E nos ensinou que nunca é tarde para demolir os muros que criamos entre nós e construir pontes, completou Letícia. 5 anos após o reencontro na obra, Roberto estava sentado em seu escritório, olhando uma foto na parede. Era uma imagem das filhas no primeiro dia de trabalho na construção, sujas de cimento, mas sorrindo. Em que está pensando? Perguntou Larissa entrando no escritório. Naquela manhã, quando encontrei vocês na obra. Se alguém me dissesse que aquele seria o melhor dia da minha vida, eu não acreditaria. Por que seria o melhor dia? Perguntou Letícia, que tinha chegado junto com a irmã. Porque foi o dia que percebi que tinha 2 filhas extraordinárias.
E foi o dia que decidi ser o pai que vocês mereciam. As meninas abraçaram Roberto em uma das demonstrações de carinho que tinham se tornado rotina na família. Sabe o que a gente aprendeu nesses anos todos? Disse Larissa. O quê? Que o amor da família é como uma construção. Precisa de base sólida, estrutura forte e manutenção constante. Mas quando é bem feito, completou Letícia, dura para sempre. Roberto sorriu sabendo que sua família tinha finalmente construído algo duradouro e belo. Não era perfeito, mas era verdadeiro. E no final das contas, isso era tudo que importava. Naquela noite, durante o jantar, eles receberam uma ligação inesperada. Era o prefeito de uma cidade pequena no interior do Brasil. Gostaríamos de contratar a Silva e Filhas para construir um conjunto habitacional para famílias carentes, disse ele. Mas temos um orçamento muito limitado. Roberto olhou para as filhas, que já estavam com os olhos brilhando. Aceitem, disse Letícia baixinho. Podemos fazer nossa primeira obra social. Mas o orçamento, a gente dá um jeito, disse Larissa. Alguns projetos valem mais que dinheiro. Roberto sorriu, percebendo que suas filhas tinham não apenas herdado seu talento para a construção, mas também desenvolvido algo que ele tinha perdido ao longo dos anos: a capacidade de se importar com o próximo. Aceite o projeto, disse para o prefeito, e pode contar conosco para fazer algo especial. 6 meses depois, eles estavam inaugurando o conjunto habitacional Nova Esperança, em uma pequena cidade do interior paulista. 50 famílias carentes tinham ganhado casas sustentáveis e dignas. Durante a cerimônia de inauguração, uma senhora idosa se aproximou de Roberto. Obrigada por ter nos dado um lar de verdade, disse ela com lágrimas nos olhos. O prazer é nosso, dona Aparecida, e quero que o senhor saiba que essa casa não é só um lugar para morar. É a esperança de um futuro melhor para meus netos. Roberto sentiu os olhos marejarem. Aquele projeto tinha dado menos lucro que qualquer outro, mas tinha dado mais satisfação que todos os outros juntos. Pai, disse Larissa se aproximando. Acabei de conversar com o presidente da EcoBuild. Eles querem transformar projetos sociais como esse em uma divisão específica da empresa. E querem que nós lideremos essa divisão, completou Letícia. Roberto olhou ao redor, vendo famílias inteiras celebrando suas casas novas, crianças correndo pelos quintais, idosos descansando nas varandas. Aceitem, disse ele. Alguns trabalhos valem mais que todo o dinheiro do mundo. E assim a família Silva continuou construindo. Não apenas casas e prédios, mas sonhos, esperanças e um futuro melhor para todos ao seu redor. Anos mais tarde, quando perguntado sobre o momento mais importante de sua carreira, Roberto sempre dava a mesma resposta. O dia que encontrei minhas filhas trabalhando em minha obra. Foi quando percebi que a melhor construção da minha vida não era feita de tijolos e cimento, mas de amor, perdão e segundas chances. Fim da história. E você, o que achou desta história de reconstrução familiar? Acredita que Roberto tomou as decisões certas ao dar uma segunda chance para sua família? Conte nos comentários qual parte mais te emocionou e se você já passou por alguma situação parecida. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias tocantes como esta.